Prezados ouvintes, hoje, dia 4 de maio, estaremos comentando sobre o quarto seguidor de Cristo. Nós temos como o título, Nesses Momentos com Deus, um exemplo de vida. Nós vamos ler em Atos capítulo 16, de 1 a 4. Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentava em número dia a dia. Nesse jovem nós vemos um exemplo de vida. Dele se dava um bom testemunho em Listra e Icônio, conforme nós lemos em Atos 16, de 1 a 4. Ele acompanhou a Paulo na segunda e terceira viagem missionária. E nós vemos aqui em Atos capítulo 20, versículo 4, Atos 20, verso 4 diz: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Interessante que esse jovem, dele dava bom testemunho. Por isso nós intitulamos um exemplo de vida. Que bom quando um jovem é conhecido onde ele anda, onde ele estuda, onde ele trabalha, ou onde ele reúne, seja em casa, como um jovem de bom testemunho. Esse jovem, Timóteo, ele ajudou a igreja em Éfeso. Paulo disse lá em 1 Timóteo 1:3, como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então ele era um jovem de confiança, até mesmo na questão doutrinária. E Paulo disse, eu roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns. Nem sempre é agradável advertir, mas se Deus nos dá um ministério desta forma, precisamos cumpri-lo conforme a direção do Senhor. Também é mencionado como evangelista em 2 Timóteo 4:5, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Visitou a Paulo na prisão. Procura vir ter comigo depressa, 2 Timóteo 4:9. Paulo queria que ele fosse ter com ele depressa. Interessante quando alguém é tão útil que ele pode ser realmente bem-vindo para ajudar uma pessoa tão importante como o apóstolo Paulo. Citado como exemplo, em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade,
no espírito, na fé, na pureza. Citado como exemplo de homem de Deus. Em 1 Timóteo 6:11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Esse é o tipo de ministério que Deus precisa. Pessoas com esse exemplo de vida, pessoas que tenham realmente amor à obra e que se sacrifica para dar um bom testemunho. Esse jovem Timóteo é o tipo de jovem que Deus quer que você seja. É o tipo de crente, independente de sua idade, também independente de sexo. Nós devemos nos igualar a Timóteo como um exemplo de vida. Nós fazemos a seguinte pergunta neste momento: estás disposto? Nós queremos apenas aqui estar recordando os 3 exemplos que nós já citamos no passado. Qual deles representa você? Um jovem despreparado que seguia o Senhor Jesus envolto em um lençol? Um seguidor vulnerável que voltou abandonando os apóstolos no caminho quando eles mais precisavam? Um jovem imprudente que sentou numa janela para ouvir um discurso, apesar de que a razão era boa, mas a imprudência, visto que ele poderia ser levado pelo sono. E nós temos esse exemplo de vida, Timóteo, que nos traz grande lição, porque Paulo diz: eu te deixei como que roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha confiança de que Timóteo estaria firme na doutrina, firme na palavra, não seria um seguidor vacilante, e que seja assim conosco também. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Então assim, estamos encerrando a respeito dos 4 seguidores, e a pergunta que eu faço: qual delas eu pertenço, qual delas você pertence? Vamos perguntar, por qual delas nós pertencemos? Qual deles? Que Deus nos possa ajudar a sermos realmente um exemplo de vida. Amém.